Que susto, pensei que não estava aqui. Irmãos, estamos diante de uma palavra hoje. É um texto que tem muito também a nos ensinar. Nós vamos falar hoje de um dos milagres operados por Deus através da vida do profeta Eliseu. Quando nós lemos o 1º e 2 Reis, nós podemos ver a maneira como Deus ele usou o profeta Elias e o profeta Eliseu, o seu sucessor também. E Deus fazia muitos milagres através deles, pelo fato de Israel, naquele período, nós entendemos que ali no reino do norte, em Samaria, o povo estava vivendo agora uma apostasia religiosa. Nós entendemos que nesse período, o povo havia abandonado a fé. É interessante nós sabermos que no momento que o povo abandona a fé, o povo começa a dar ouvido a falsos profetas naquele período. E é tão interessante que toda vez que Deus levantava um homem, um profeta, para poder profetizar naquela nação, era porque o Senhor estava querendo dar um alerta ao povo, para que o povo voltasse a adorar somente a Deus. E nós sabemos que dentro desse período, o profeta Eliseu, ele vai realizar um milagre. E nós começamos a entender que nesse período também, lá em Lucas capítulo 4, Jesus vai relatar acerca deste milagre. Numa conversa ali com os fariseus, Jesus vai apontar que havia uma cura através do profeta Eliseu sobre a vida de Naamã, um dos general da Síria. Eu fiquei me perguntando, Deus não faz acepção de pessoas, igreja. É verdade, aleluia. Porque a misericórdia e a graça do Senhor alcançou Naamã. E Naamã era o general do exército sírio. Então muitas das vezes nós fazemos algumas acepções de pessoas, mas Deus, Ele começa a nos mostrar aqui que a graça dele alcança a todos que vai até Ele. Aleluia. Aí eu comecei a entender que esse moço que nós lemos aqui no versículo 1, eu comecei a entender, diante desse capítulo, que ele liderava um grande exército, e a maioria dessas batalhas era vencida através do comando e da liderança deste homem. E é interessante que nós começamos a olhar para esse texto e ver quantas vitórias aquele homem já havia ganhado para a Síria através do seu comando. Eu começo a entender, meu pastor, que quantas honras esse homem recebia quando ele voltava para sua casa, quando ele voltava para sua família, todo aquele confete, toda aquela glória, toda aquela exaltação, porque ele estava vencendo até mesmo o exército de Israel, pelo povo continuar com a sua dura cerviz. Aí o povo passava uma vara para poder corrigir o povo de Israel, e esse homem estava sendo aclamado pelo povo. Só que é interessante que, ainda com todas essas vitórias, a Bíblia vai me dizer que quando ele voltava para casa, quando ele tirava a sua armadura, quando ele tirava as suas medalhas, quando ele ia descansar dentro da sua casa, com a sua família, a Bíblia vai nos mostrar que esse homem tinha uma lepra. E é tão interessante que Naamã era um homem que acostumava a enfrentar batalhas, era um homem que ganhava guerra, era um homem acostumado a vencer batalhas externas. Mas eu começo a entender que aquele homem também, naquele período que ele chegava na sua casa, naquele período que ele ia tirar sua armadura, ele começava a ter diante do corpo dele uma batalha interna. E é tão interessante que muitas das vezes a lição que eu começo a aprender aqui hoje é que diante da multidão
uma batalha interna. E é interessante que eu não costumo dar um tema, mas eu dei um tema: vencendo guerras internas, vencendo guerras que ninguém vê. Naamã, perante aquele povo, perante o exército dele, ganhava todas as batalhas. Mas se estava travada nele, meu pastor Rogério Costa, presidente desta obra, sobre a vida dele, tinha uma guerra interna que ele não estava conseguindo vencer. Glorifica a Deus enquanto eu estou amando. Glória a Deus. Meu Deus. Porque é difícil vencer as batalhas, irmãos, que ninguém vê. Batalha exterior é uma coisa, interior é outra. E eu comecei a entender que o Senhor estava nessa dificuldade de vencer as guerras com Ele mesmo. Situações que estavam nele e que nem todos estavam vendo. E aí eu comecei e falei: Senhor, com tamanha vitória. Mas eu falei: tem coisas que ninguém vê. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele também traz um decreto para nós. Ele é o mesmo Deus que opera no secreto, mas também publicamente. E aí eu começo a entender, e você começa a imaginar a tua vida, você saindo da sua casa, você indo para o seu trabalho, você vencendo algumas lutas, algumas diversidades, você até comentando algumas guerras que estão sendo travadas sobre a sua vida. Só que também existe alguma situação, porque quando você chega para dentro da tua casa, há uma guerra da ansiedade lá dentro, há uma guerra da depressão que você ainda não venceu, há uma guerra da prostituição que você ainda não venceu, há uma guerra da fofoca que você ainda não venceu, há uma guerra da divisão dentro do seu lar que você ainda não venceu. É essas guerras internas que eu estou aqui para falar com você hoje, para destravar aquilo que está em oculto em você, que aparentemente ninguém está vendo, mas você sabe onde é que está. Então, conforme eu estou pregando aqui, você tem que analisar qual é a lepra que está em oculto ainda em você, porque hoje Deus te trouxe aqui para te curar. Aleluia! Porque esse homem era tão extraordinário, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele era chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. E eu comecei a entender que chefe do exército é um cargo, grande homem é uma virtude. Então, antes mesmo dele ser um general, ele tinha virtude, minha cooperadora Jaque. Lindo é quando você classifica algumas virtudes em alguém. É a mesma coisa de falar. O cargo, pastor presidente, mas é um grande homem de Deus. Virtude. A igreja não pegou, meu pastor. O cargo do pastor, aí vamos de novo aí para ficar bonito. O cargo do pastor, pastor presidente, pastor dessa obra. Mas aí eu vou apresentar meu pastor presidente, eu vou apresentar, vem aqui meu pastor presidente, vou apresentar para vocês o seu pastor presidente, pastor Rogério Costa. Um grande homem de oração, um grande homem de Deus, um homem que intercede pela igreja, um homem que vestiu a camisa do ministério, um homem que fala a verdade não mente, um homem que entra na peleja pela tua vida, um homem que entra nas madrugadas, um homem que sobe o monte, um homem que derrota. Ele é um grande valor, valoroso, aleluia! Isso é virtude, não é cargo, irmãos. E aonde ele conseguiu essa virtude? No longo da tua caminhada. Glória a Deus. Então está classificando esse homem como uma pessoa que tem virtudes, porque a palavra do Senhor vai me dizer que era um grande homem e ainda era varão valoroso. Então está classificando cargo com virtude. Você tem virtude, irmãos? Ou você só tem cargo? Não adianta ter cargo e não ter virtude, porque virtude você conquista na sua caminhada, antes mesmo do cargo chegar nas tuas mãos. Ali você tem história, ali você tem, sabe, posicionamento. Ali alguém vai falar do teu nome. Não, mas aquela irmã é uma bênção. A missionária Viviane, ela é uma mulher de oração. Isso é virtude sobre a vida dela. Não, meu levita, Júlio César, ele é um homem que adora, é um adorador. Isso é virtude na vida dele.
internas, dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu comecei a entender como que estava o pensamento desse homem. No momento, meu cooperador Alexandre, que ele se depara com o início de uma lepra. Porque ele está na frente de um exército. E quando você está na frente, se você depara com uma dificuldade, você quer resolver. Só que Naamã colocava a armadura. E quando se coloca a armadura, esconde tudo. Ninguém enxerga, ninguém vê. Só que aqui não tem nem super-homem e nem mulher maravilha aqui hoje. Nós somos humanos e muitas vezes precisamos vencer as guerras internas que estão dentro de nós. E Deus, ele é tão extraordinário que conhece as suas guerras interiores. E é isso que é extraordinário no papai. Que ele não olha somente as guerras que nós estamos ganhando, ele olha aquilo que nós estamos perdendo dentro de nós. E a dificuldade eu comecei a entender dessa classificação toda no longo da caminhada de Naamã. Aqui nós começamos a olhar no versículo 3 um pouquinho, que nós vamos nem correr, mas eu quero entregar algo aqui da parte do Senhor. O versículo 3 vai dizer assim: disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Irmãos, isso aqui é muito sério. Aqui está falando de uma jovem escrava que estava trabalhando junto com a senhora do general da Síria. Essa jovem está lá como escrava, então ela foi tirada da sua família. E eu comecei a olhar um pouquinho para a história dessa jovem, porque nós, nesse momento que ela fala dessa forma, é uma jovem que foi tirada dos seus amigos, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Às vezes algumas pessoas matam alguns projetos nossos. Às vezes muitas pessoas matam os nossos sonhos, nos tira do nosso ambiente familiar. Só que essa mesma jovem que está ali dentro daquela casa, ela descobre que aquele general, que por trás daquela armadura se esconde uma lepra. E ela fala com a sua senhora: se o profeta, se ele pudesse ir até o profeta, ele iria restaurar esse homem. Mas eu fiquei pensando, diante de tudo aquilo que aquela jovem perdeu, diante de tudo aquilo que aquela jovem, ela foi marcada, todo o sofrimento que ela tinha, que ela estava como escrava naquela casa, ela ainda tinha compaixão, porque aquela pessoa que ela estava trabalhando, era aquele homem que na hora que ia ir lá no Israel, ele abastava tudo, destruía tudo, e ela também perdeu tudo também. E era o mesmo homem que agora está com a lepra, e é o mesmo homem que ela fala: se o profeta, ele poderia colocar as mãos, ele poderia restaurar esse homem. O que eu fiquei entendendo é que mesmo ela sofrendo situação na mão daquele homem, ela teve misericórdia dele. A igreja não entendeu. Não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que Deus pode fazer para operar o milagre. Eu acho que a igreja está começando a entender. Aquela jovem, ela tinha todos os motivos para falar: tomara que fique assim com a lepra mesmo, porque tirou a minha família, tirou a minha casa, tirou os meus projetos, tirou os meus sonhos. Ela podia falar: eu não quero nem saber se ele está com a lepra. Mas não é sobre ela, é sobre Deus. Não é sobre você, é sobre Deus. Às vezes você fala: mas me machucou, mas me magoou. Não, não é isso não. Nós começamos a entender que ainda que tirou tudo dela, ele não tirou a fé que ela tinha dentro do seu coração. Quem tem fé no coração continua com ele quebrantado, igreja. Pode tirar tudo, mas você ainda estende a mão, porque você é de Deus. Pode tirar tudo. Então eu acho tão interessante que ela não desenvolveu e nem pagou o mal com o mal. Ela simplesmente pagou o mal com o bem, porque era sobre Deus.
E é tão interessante que nós poderíamos falar dessa forma, irmãos. Por que eu vou ajudar ele? Por que simplesmente eu vou ajudar aquele que destruiu? Porque ela entendeu que havia um Deus que poderia mudar todo o cenário. E aí eu comecei a entender. E esse de entender é muito sério. Porque a atenção que essa jovem dá é levada ao conhecimento de Naamã. E pelo conhecimento de Naamã, ele se prontifica a procurar o profeta Eliseu. E é isso que é extraordinário. Porque quando ele vai procurar o profeta Eliseu, nós começamos a descer um pouquinho aqui. Ele vai até o rei, entrega cartas. O rei de Israel, ele pega aquela carta, ele rasga suas vestes, não entende que Naamã está lá procurando ajuda. Ele começa a imaginar que haveria uma guerra. E a atenção é o quê? Que o versículo 7 vai dizer assim: sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. A atenção do rei agora era exatamente sobre uma guerra. Eu comecei a entender que tem pessoas que estão tão marcadas com guerras, que qualquer coisinha ele acha que é motivo. O rei de Israel, ele estava tão marcado com grandes guerras, que tudo ele achava que já era uma declaração à guerra. Eu comecei a entender, o Espírito Santo pensou no meu coração, que tem horas que nós estamos desse jeito. Guerras mal resolvidas, qualquer vestígio da situação, sobe novamente, acende novamente a fogueira. Aí eu comecei a entender que o rei de Israel, ele está falando assim: busca ocasião contra mim. Sabe aquela pessoa dodói, parece que tudo, qualquer postagem lá, é direitinho para mim. Porque está vivendo em guerra. Está vivendo em guerra e você não consegue sair das guerras. E quando você está com medo, está vivendo dentro de guerra, você não se resolve, você tem uma lepra interior, muitas vezes você está dessa forma. Qualquer situação, qualquer ocasião, você acha que está dando indireta. Mas a irmã nem olhou para mim. Meu Deus. Se lê alguma coisa, isso aí é para mim. O problema não é que é para você, é que você está em guerra com você mesmo. Meu Deus! E quando nós estamos em guerra com nós mesmos, tudo é motivo de nós acharmos que está se levantando algo contra a nossa vida. Vê que guerra em tudo, hoje em dia, mas nós começamos a olhar. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, ele foi até o rei. Mas isso que é extraordinário, irmãos. Porque quando ele começa a ouvir, ele fala assim: mas espera aí, manda ele ter comigo. Porque é tão interessante que Naamã ele vai procurar o profeta dentro do palácio. Só que naquela época lá, aqueles que ficavam dentro do palácio não eram profetas verdadeiros, eram profetas falsos. E quando vai justamente procurar Eliseu, ele fala assim: mas que profeta que é que você está procurando? E quando ele explica a situação, ele fala assim: não, só pode ser um, Eliseu. Mas ele não está aqui não, está lá em Samaria. E o rei traz esse direcionamento, fala com ele. Eliseu agora começa a ver uma oportunidade. Porque quando ele vai ter lá com Eliseu, irmãos, é tão interessante que então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes. O que é interessante aqui para nós entendermos e chegar no ponto que Deus quer. Às vezes nós estamos com tantas marcas na nossa vida, por guerras, por situações que não foram resolvidas, e nós achamos que tudo isso é para nos destruir. Mas quando ele fala, nós precisamos entender que o rei, ele vai lá e rasga as suas vestes. Só que Eliseu, ele fala assim: homem de Deus, que o rei de Israel rasgasse as suas vestes, mandou dizer o rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa-o vir a mim, e saberás que
há profeta em Israel. Eliseu agora está vendo uma oportunidade de salvação. Eliseu manda que vai ter com ele. Só que quando Naamã chega até ele, Eliseu nem recebe. Eliseu nem vai fazer as honras. Ele manda um mensageiro. Fala para ele. Está 7h30 lá. Ele mandando um mensageiro, sabe por quê? Naamã ele tinha alguns privilégios. O seu general. Ele poderia, quando ele chegou até aquele local, foi até o rei. Ele estava levando muitos bens. Ele estava trazendo com ele muitos valores. Eu comecei a entender que, diante disso, nós começamos a entender dentro da palavra, que às vezes o milagre parece que está sendo comprado. Meu Deus. Porque ele levou uma caravana e tinha muitas coisas boas, valores. Porque ele queria entregar para o profeta. Porque ele não entendia o que era o trabalhar de Deus. E é tão interessante que quando manda o mensageiro, é para ensinar para Naamã que quando o assunto é o reino de Deus, isso que é extraordinário. Ele pode ser importante lá fora, mas grande mesmo é quem obedece a palavra do Senhor. E aqui eu acho tão interessante porque o título de Naamã não serviu de nada naquele momento. A posição desse homem não significava nada, porque grande no reino de Deus não é quem manda, mas é quem obedece. E às vezes nós precisamos ter mais obediência para receber até mesmo o nosso milagre. Aí eu começo a entender que o versículo 11, ele começou a questionar, porém Naamã muito indignou e se foi. E eis que dizia comigo: certamente ele sairia, pôs-se em pé, invocaria o nome do Senhor, do seu Senhor e seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar. E aqui eu começo a pregar. É tão interessante que esse versículo fala um ponto-chave: o lugar. Por que o profeta Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes? Porque a intenção de Naamã, ele já saiu dessa forma. Ele vai chegar, vai impor as suas mãos sobre, vai ficar de pé, vai colocar suas mãos sobre mim e vai colocar a mão num lugar, meu pastor. Porque ele só imaginava que nele só tinha uma lepra. Meu Deus. E é interessante quando nós lemos esse versículo, porque ele queria a cura para uma lepra, para uma situação. E aí é mais interessante que Deus, ele quer curar por completo. Não é só um lugar. E aí eu começo a entender que a lepra de Naamã não estava num grau que todos conseguissem ver, não. Então ele imaginava que só aquele lugar que ele fosse orar, ele virava as costas e ia embora. Só que eu comecei a imaginar, a entender aqui, enquanto continuar com a igreja, que talvez esse um lugar que ele estava querendo a cura era menor do que aquilo que ele precisava ser curado. Porque nós começamos a imaginar, e até mesmo nós entramos na casa do Senhor, nós queremos a cura somente em uma área. E às vezes nós falamos assim para Deus: pode curar isso aqui, mas nessa área aqui o Senhor não precisa mexer. É interessante que nós vemos com uma dificuldade para Deus, porque nós escolhemos aonde Deus tem que mexer. Então Naamã saiu da sua casa, já sabendo aonde ele queria que o seu Senhor, o profeta, mexesse. Eu e você saímos da nossa casa da mesma forma: Senhor, mexe só na minha área financeira.
Mas nós não entendemos que quando nós estamos na disposição de Deus, Ele mexe em todas as áreas. Aí eu comecei a entender aquilo que estava acontecendo com Naamã, aquilo que estava acontecendo com o profeta Eliseu, aquilo que ele estava fazendo para que o Naamã entendesse. O Eliseu estava buscando uma oportunidade agora de mostrar a salvação para aquele homem. E aí eu comecei a olhar para esse texto e comecei a imaginar. Nós entendemos que quando ele leva tudo aquilo ali, milagre você não compra negociando, milagre você conquista obedecendo. Nós não podemos negociar milagre de Deus. Senhor, eu faço isso aqui, eu te dou tanto, o Senhor me dá tanto. Não é assim a matemática de Deus. Deus vai aonde você necessita. Ele sabe aonde Ele tem que curar hoje dentro de você. Ele sabe a prática que você tem que parar. Então não fica você pensando que só vai descer uma vez. É 7 vezes a cura chegar. Milagre não negocia, igreja. Porque se você está imaginando que quando terminar o culto eu vou pegar o óleo ungido, tacar a mão na tua cabeça e você vai se tornar um ótimo marido, engano, é papel seu. Meu Deus. Não transfira aquilo que você não faz para as coisas espirituais. Meu Deus. Nós queremos uma cura e achamos que só uma oração vai mudar. Eu não vou mais naquela igreja porque simplesmente oraram por mim e não resolveu. O papel que não é espiritual é você. Muda o seu posicionamento na tua casa. E daqui, pastor, pelo amor de Deus. Você está entendendo, igreja? Meu Deus. Pronto, Pai. Nem tudo é espiritual. Tem coisa que é posicionamento. Então nós não podemos negociar, igreja. Só que Naamã ele foi naquela intenção. Ele vai tocar neste lugar. Só que Deus já tinha ministrado na vida do profeta. Naamã tem outras áreas. E eu quero você por completo. Nós começamos muitas das vezes transferir as coisas espirituais. Recebemos oração, fazemos um propósito e acabou. Não é assim que funcionam os milagres, igreja. Milagre se conquista na obediência, se deixando Deus trabalhar em todas as áreas. Papai trabalha no meu humor. Papai, mas não mexe nisso aqui não. Papai trabalha dentro do meu lar, mas não trabalha na minha língua não. Meu Deus. É culto da família, não é, igreja? Então vamos pedir para Deus curar todas as áreas hoje. Não é só a área que você entrou para aquelas portas, hoje eu vou pedir a cura só para essa área. Não é só para essa área. Eu tenho um Deus que Ele cura todas as áreas que você necessita, porque Ele não faz barganha. Então nós muitas vezes entramos na casa do Senhor e queremos uma cura só de uma área, mas Deus, Ele quer curar você por inteiro. Então eu começo a entender que a intenção de Naamã naquele dia lá era somente o profeta colocar a mão e ele sair indignado, como muitas vezes eu e você saímos da igreja. Sai indignado porque Deus não falou o que você queria ouvir. Meu Deus. Sai indignado porque a pregação não foi a que você estava almejando ouvir. Eu sinto muito, você não comanda nem aqui na terra, nem lá no céu. A palavra vem de Deus para baixo, não é de baixo para cima. Não é do jeito que você quer, é do jeito que papai quer falar com a tua igreja. Escolhemos um milagre, hoje eu quero só isso, mas Ele quer fazer tudo. E para fazer tudo você tem que ter posicionamento e mudança. Então Naamã, ele simplesmente caiu numa fria, né? Vamos dizer assim? Numa gelada, né, meu pastor? Porque ele foi numa intenção. Ele vai tocar a mão ali, eu vou dar esses valores para ele, vou virar minhas costas e vou continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia antes. Ô Pai, então é que nós precisamos entender o texto. E ali, quando ele se indignou e falou consigo mesmo, ele invocará o seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar. E é lindo quando fala o lugar, porque parece que é só aquela área que você quer mexer, e vai restaurar o leproso. O versículo 12: não são porventura Bamas e Farpa, rio de Damasco melhores do que todas essas águas? A questão é, tem coisa que Deus pede para você que você fica indignado.
Não é coisa de você sair hoje da casa do Senhor, dessa igreja. Aqueles que vêm nos visitar, glória a Deus, venha mais vezes. Nem sempre tem tanto grito, aleluia, mas é Deus, né? A questão é que muitas das vezes nós nos colocamos dessa forma, se indignamos, muitas das vezes. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele olha para mim e para você, e vê uma imaturidade ainda em nós. E aí Ele começa a trazer esse texto aqui, e nos fazer lembrar dessa passagem bíblica, para nós reatarmos a nossa esperança e fé naquilo que Deus Todo-Poderoso ainda pode realizar nas nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar naquilo que nós achamos que estamos necessitados. Deus muitas vezes não vai mexer naquilo que você acha que você está sendo necessitado. Ele vai mexer naquilo que você nem imagina para poder chegar naquilo que você está precisando. Porque Deus não fala aquilo que eu quero ouvir. Deus fala aquilo que é necessário ouvir para me mudar o meu comportamento perante Ele. E muitas das vezes nós estamos hoje dentro de um culto da família. E a questão é, nós iremos hoje vencer guerras internas que outrora nós não estaríamos vencendo. E a questão é, quando ele se indigna daquela forma, o soldado simplesmente traz ele à realidade. Será que você não faria isso? Ele vai até o Rio do Jordão, ele vai descer aquelas águas, ele vai fazer um mergulho, ele vai sair curado. Mas por que era 7? O primeiro mergulho já poderia estar curando totalmente aquele lugar, mas os demais que ele mergulhou, os 6 que ele mergulhou, foi a falta de caráter, foi o posicionamento, foi a arrogância, foi a prepotência, foi aquilo que ele fazia e ninguém estava vendo. Os 6 mergulhos é aquilo que você simplesmente não está falando, é simplesmente aquela lepra que está escondida e você não fala para ninguém, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares para te contemplar. Não adianta fugir da presença do Senhor. Aonde você for, Deus vai ali, vai enxergar você. E Ele te trouxe aqui essa noite para falar para você: eu te achei. Não adianta fugir das minhas mãos, porque eu te achei hoje. E se eu te achei hoje, é porque você tem que descer não só 1, não só 2, mas você tem que descer 7 vezes na minha presença para me curar aquilo que você achava que nunca mais poderia mexer. Então, só para você entender a questão desse texto, a questão é: tem guerra sendo travada sobre a tua vida. Resolve as pendências em nome de Jesus. Resolve as pendências, porque tudo não é você. Você não é o centro da atenção da sua família. Que muitas vezes dentro da nossa família parece que nós somos muito mimimi. É tempo de se posicionar no meio da tua casa, de ser um verdadeiro cristão que honra, que consegue entender a palavra do Senhor. Então esse homem, esse general, ele estava vencendo tantas guerras, mas tinha uma que ele precisava vencer e ele não estava conseguindo. E aí o profeta conseguiu uma oportunidade. Fala para o teu irmão: oportunidade. Fala devagar para me beber uma água. E quantas oportunidades você está perdendo? Quantas oportunidades você já perdeu de salvar alguém da sua família, Meu Deus. de salvar alguém de dentro da tua própria casa? Quantas oportunidades? De repente Deus dá um chacoalho na situação, mexe em alguma questão, mas você ainda não entendeu que tudo aquilo é para você entender e ter oportunidade de salvar alguém. Por quê? Quando você não acredita na palavra do Senhor, chega na tua casa e fala: eu nem gostei daquela palavra, eu não acredito numa vírgula. Você está perdendo a oportunidade de você evangelizar dentro da tua família. Porque talvez a palavra que você está ouvindo aqui seja para você, mas seja para você levar para o seio da tua casa e proclamar para a tua família: eu encontrei em Deus de oportunidade, um Deus que pode me restaurar. Mas é tão interessante, porque muitas das vezes nós marcamos até mesmo um encontro com Deus, mas Deus hoje, Ele quer um encontro verdadeiro com você. E esse encontro não é só para aquele que estava afastado, não. Esse encontro é para nós que temos mais de 15 anos no Evangelho, e muitas vezes temos dentro de nós algumas lepras que achamos que ninguém está vendo. Mas Deus é aquele que Ele opera no oculto, mas também Ele opera no público, para todas as pessoas entender que há dentro dessa igreja ainda homens e mulheres de Deus, como esteve lá em Samaria, aleluia. E
não foi a transformação somente da lepra, mas foi a transformação da alma, do espírito, de algumas coisas que ele precisava abandonar e ele não estava conseguindo. E às vezes nós estamos desse jeito, precisando abandonar tantas coisas e nós não estamos conseguindo. Mas eu estou apresentando para você um Deus que Ele não nos convidou hoje aqui só para dar 7 mergulhos e ir embora e sair da mesma forma. Ele está falando hoje à noite. É noite de nós mergulharmos por completo na presença do Senhor. É noite de nós esquecermos aquilo que muitas vezes estava machucando onde ninguém estava vendo. É noite de nós abrirmos a nossa alma e reconhecer que nós verdadeiramente temos um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. E Ele não está cuidando somente da parte externa, Ele está olhando para a parte interior hoje, da tua vida, do teu coração. Porque tem situações que você pensa que não, era coisinha pequena aquela lepra, mas tem coisas que é pequena, deixa para lá, não precisa falar nada, não precisa resolver, deixa para lá. E aí a lepra vai crescendo. Só que quando ela toma uma proporção tão grande, não tem como mais curar. E ainda que esteja pequena, eu convido você para buscar o Senhor, para que Ele venha fazer essa cura por completo, para que você possa descer na presença do Senhor e entender que Ele fez um convite para você hoje, que o Senhor está me chamando e te chamando para curar por completo, mas depende de mim e de você, a descer as águas do Espírito nessa noite. Entender que Deus, Ele está aqui cuidando das nossas feridas. Pastora, mas que palavra é essa? É palavra que você precisava ouvir, porque tem coisa dentro de você que precisa ser curado, tem situação dentro da sua família que você precisa resolver, tem coisa dentro da sua empresa que precisa ser melhorado, tem posicionamento no seu trabalho que precisa ser revisto, e muitas vezes você acha que é coisa pequenininha, deixa pra lá, é só uma vez, deixa pra lá, não vai pegar nada, não é tranquilo coisa nenhuma. Deus está chamando você para uma realidade. Começa a matar as coisas pequenas que te afastam de Deus, para quando ela não ficar grande, você não conseguir mais passar por essas portas, porque tem coisa que começa a nos atrapalhar e nós não queremos mais estar na presença do Pai. Aí nós vamos para longe. Mas é tão interessante que quando Naamã ele vai embora, o profeta não recebeu nada, porque ele entendia que o principal era a oportunidade que ele tinha de salvação. A única coisa que Naamã pede é um pouquinho daquela terra, para que ele não se prostrasse aquele outro Deus, mas que ele se prostrasse em cima daquela terra onde ele estava pisando, porque ele entendeu que havia profeta em Israel. É reconhecimento de alguém que talvez dentro da sua família você fala, nunca vai mudar. Se Deus não abriu mão daquele homem que era rei da Síria, que ele simplesmente era um general de exército, Naamã, como que ele vai abrir mão de alguém da tua família que você acha que não tem mais jeito? Como ele não vai abrir mão de você, que você fala, mas ainda onde eu estava no pecado, ainda onde eu fiz coisa ilícita, pastora, mas o grande eu sou está aqui essa noite, não se preocupando no que fez ontem, mas olhando para você e fala, vem filho amado, porque eu ainda posso restaurar a tua vida. Se põe de pé, igreja. Nessa noite Deus tem pressa para curar a sua alma. Feche os seus olhos, igreja. Essa noite Deus está com pressa de colocar algumas situações nos seus lugares. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as marcas. Eu não sei qual é a lepra. Eu não sei qual é a dificuldade. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que te ama, que é tempo de você levantar sua cabeça. É tempo de você exaltar o grande eu sou. É tempo de você olhar e entender aquilo que o Senhor fez sobre a vida de Naamã. Ele pode fazer na minha vida e na sua vida ainda hoje, mas vai depender de mim e de você. Será que você está disposto
disposto a descer 7 vezes na presença dEle? Será que você está disposto a mergulhar profundamente sobre as águas do Espírito Santo e falar: Pai, cuida de mim hoje, cuida da minha vida hoje, cuida da minha família hoje? Sabe o que é isso, igreja? Hoje é culto da família. Pede para o Senhor cuidar do seu bem maior que a tua família. Pede para o Senhor cuidar dos teus filhos. Ele não vai mexer somente numa área. Ele não vai mexer somente na área que você estava imaginando que ele ia mexer. Tem coisas que ele vai mexer, mas tem que você tirar suas mãos para ele começar a trabalhar. Porque a mão dele nos alcança hoje com a misericórdia e com o poder de cura. Então nessa noite eu não sei de que maneira você atravessou. Talvez você está aí parado: pastora, eu não estou nem entendendo. Você está falando muito rápido. Eu vou falar bem de mansinho para você entender. Desce na presença do Senhor, porque hoje Ele me trouxe aqui para profetizar sobre essa igreja, para profetizar a cura, a liberdade, aquele que estava em cativo. Essa noite é noite de você se quebrantar na presença dEle e você entender que Ele te trouxe aqui para restaurar a sua vida. Que o tempo que você pai pensava que tinha acabado, aquilo que você achava que iria te matar, talvez a mãe imaginava que aquela lepra poderia acabar com ele, porque se daqui a pouco ficasse em evidência, ele tinha que sair na frente do exército, o cargo dele seria restituído. Imagine o medo que ele estava, se aquela lepra crescesse um pouquinho mais. Então a questão é, quando ele soube que alguém poderia fazer alguma coisa por ele, ele não mediu esforço. E hoje eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você: você tem um Deus que pode fazer todas as coisas por você. Ele pode restaurar a tua família ainda hoje. Ele pode curar aqueles que se encontram enfermos ainda hoje. Ele pode tirar da depressão, da ansiedade ainda hoje. Ele pode libertar aquela mente conturbada ainda hoje. Aleluia. Ele pode restaurar o seu casamento, os seus filhos ainda hoje. Nada está perdido, porque Deus ele não desperdiçou nenhum mergulho de Naamã, por isso que ele mergulhou 7 vezes. Deus não é Deus para perder. Ele, tudo que Deus faz é para ter uma oportunidade de libertação. Quantas pessoas não são mais libertas? Quantas pessoas entram na igreja e saem amarradas do mesmo jeito? Pelo ódio, pela ganância, pela tristeza da alma. Quantas pessoas saem da mesma forma, porque ainda não entendeu o verdadeiro encontro com Cristo. Às vezes acha que aceitou Jesus, mas ainda não teve a conversão. A conversão é quando você fala: Pai, faça o que você quiser. É você se lançar, é você falar: não trabalha na matéria, trabalha por inteirinho, não deixa nenhuma parte, trabalha na minha mente, trabalha na minha alma, trabalha no meu coração, trabalha na minha estrutura, trabalha no meu caráter, trabalha na minha língua, trabalha nos meus olhos, nos meus ouvidos, trabalha nos meus pés, para que eu não venha vacilar no meu caminho, Senhor. Você consegue entender que o Senhor está falando com a tua vida hoje? Ele está falando com a tua casa hoje. Ele está falando com a tua estrutura hoje. Ele está falando sobre projeto na tua família hoje. Para de pensar no passado. Para de pensar nas coisas que te muitas das vezes machucou. É aquela família, aquela menina estava escrava e ele entendeu que não era sobre a dor dela, mas era sobre Deus para libertar o homem. Oh, irmão, se você entendesse o que o Espírito Santo está fazendo, larga aquele ressentimento de 10 anos para trás, irmão. Para de carregar esse peso nas suas costas. Meu Deus. Deixa para trás aquela bagagem que não te pertence mais. Tem 10 anos que você está angustiado ainda, e Deus está falando: tem um projeto ali na frente, eu tenho uma história para completar ali na frente. Para de se apegar com aquilo que foi destruído lá atrás. Eis que tudo se fez novo.
ungido